Leia comigo o que está escrito nessa tela, nessa noite. Mais forte. Diga para o seu irmão nessa noite isso aí, fala com ele aí, irmão. Aleluia. Shalom a todos que estão em casa também nos assistindo. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe. E vamos à palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos ler o versículo 39 e o versículo 40. Todo mundo achou aí? Amém? Amém? Como diz o Wilson, vamos, rapidinho. Jesus. Diz assim a palavra, João 11, verso 39. E disse Jesus: tirai a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disses que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos atadas e os pés enfaixados, e o rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar nessa noite. Senhor, que a Tua palavra fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito nos molde, nos transforme e faça em nós aquilo que o Senhor deseja, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos explanar e conversar sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nosso meio nessa noite, Pai, em nome de Yeshua. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Eu quero frisar nessa noite esse tema aí. Eu gostaria que você repetisse comigo mais uma vez: se creres, verás a glória de Deus. Eu não quero me ater a esse texto especificamente, a essa história de Marta e Maria, porque é uma história que todo mundo conhece, amém? Yeshua estava na casa deles ali, Yeshua fazendo a vontade de Deus. Lázaro então adoece, vem a óbito, Yeshua demora 4 dias. A gente vê nesse texto que há uma frustração de uma das irmãs de Lázaro, que diz o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, no desenrolar da conversa, Yeshua, onde ele está? Ele foi lá, no sepulcro e tal. E aí Yeshua fala o seguinte com eles, com as irmãs: tirem a pedra. E aí uma diz para o Senhor: Senhor, vai tirar a pedra, já tem 4 dias que ele está morto. Aí Yeshua lança essa frase: não te disse eu que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E aí a gente vê o milagre que acontece, amém? Só que hoje eu quero passear pela Bíblia, como sempre, para que a gente possa entender o porquê que eu, no meu coração, creio que esse texto está aí hoje. Não foi à toa que o pastor falou o que falou, não foi à toa tudo que acontece nessa igreja, não é à toa que tem acontecido nesses dias, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Todo mundo fala o que é fé, né? Fé é o firme fundamento, daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Fé é... As pessoas têm na sua cabeça o seu conceito de fé. A gente assiste filmes maravilhosos sobre a fé, a gente ouve mensagens, mas essa semana, estudando e analisando, eu comecei a analisar e pensar que as pessoas, que nós seres humanos, temos mais fé do que a gente imagina. Não às vezes nas coisas de Deus, mas no nosso dia a dia. Quer ver? O agricultor, quando ele chega no tempo do plantio, ele planta o arroz, ele planta a batata, ele planta lá as coisas. E é tão interessante que ele investe dinheiro para aquilo e ele tem a certeza de que no tempo certo aquilo ali vai ter colhido, vai ter nascido, para que ele possa vender e recuperar o seu dinheiro, sim ou não? Porque senão ele não plantaria, não é verdade? Eu pensei uma coisa, eu já tive essa ideia, eu não acredito que eu não sei, já tive uma ideia ela vai e passa. Eu já quis na minha cabecinha um dia pular de paraquedas, eu já quis isso. Mas o meu pastor fala que andar de avião já é complicado, na cabeça dele.
E eu fiquei imaginando um dia que se o pastor Marco realmente cria coragem, paga um curso, mete um paraquedas nas costas, quando o avião abrir, agora que são elas, meu irmão. Mas eu parei para pensar que os PQP, os paraquedistas, têm mais fé do que eu e você. Porque eles colocam paraquedas, eles fazem o curso, pulam e têm certeza que vão cair em pé. Alguns morrem, mas alguns sobem lá e falam, eu vou pular porque eu vou viver. Olha a fé deles. E muitos nem são cristãos. Ele tem fé que aquilo ali, a segurança dele está no paraquedas, porque se o paraquedas não abrir, já era. A segurança dele está no curso que ele aprendeu, que se puxar lá da forma que tem que puxar, ele vai sobreviver. Mas me incomodou, tem me incomodado no meu espírito, na minha vida e na vida cristã de muitos, que nós não temos tanta fé em Deus como deveríamos ter. Outro detalhe que nós temos fé. A gente compra uma casa em 360 meses. A gente nem sabe se vai estar vivo. A gente nem sabe se vai ter emprego. Compra um carro em 48 vezes. Isso é fé ou não é fé? É ou não é? E aí eu te falo, às vezes a gente precisa de fé para as coisas de Deus. Eu não sei, está difícil. Ai meu Deus. Outro detalhe, a gente confia mais no airbag do carro e no cinto de segurança do que às vezes a gente confia em Deus. Você entra no carro, cinto de segurança. Você entra no carro, em alta velocidade, acontece um acidente. Glória a Deus, sobreviver. Deus te ajudou, não, airbag. Mas o Senhor começou a me incomodar essa semana. Se crês, nós vamos ver o quê? E aí, eu quero colocar aqui para nós pensarmos. Você concorda comigo que crer, ele é a mesma coisa que se eu tiver fé, eu vou ver a glória de Deus. Não é isso que está escrito? Verdade ou não? Aí a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da... Opa, então se eu ouvir a palavra de Deus descer no meu coração e eu obedecer, eu verei E atrelado a ouvir, a crer e aprender a palavra está também a obediência, sim ou não? Se eu obedecer a palavra de Deus que eu escuto descer no meu coração, eu fazer o que Deus quer, eu verei a glória de Deus. É isso? E aí eu comecei a ler e meditar que Deus, Ele é poderoso, amados, demais. Deus é poderoso. Há um texto em Efésios 3:20 que fala assim: Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, daquilo que pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. E me incomodou, mas me incomodou muito. E nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra de despertamento para nós, de que Deus é muito maior do que a gente sabe, do que a gente pensa, do que a gente imagina. E nessa noite eu quero conversar com você, amados. Olha que interessante. A situação de Marta e Maria é uma situação difícil, não era? Era uma situação de morte. Alguém aqui tem poder sobre a morte? Ano 2022, o homem descobriu como vencer a morte hoje? O homem criou alguma máquina que você morre e entra lá e você sai vivo de novo? Não, por quê? Porque a morte, até onde se sabe, ela é irreversível. A menos que o Todo-Poderoso diga, volte à vida. Então a situação de Marta e Maria era uma situação que não tinha jeito. Não tinha médico que resolvia, não tinha homem, não tinha curandeiro, não tinha ninguém para resolver. E Yeshua disse para elas assim: se creres, verás a glória de Deus. E o que me incomodou essa semana, o Espírito Santo tratou no meu coração, é a seguinte frase: quanto maior a nossa aflição, maior a nossa fé. Porque nós conhecemos Deus como Deus do impossível, não é isso? Se é possível, eu faço, mas aquilo que não é possível, eu recorro a quem? A Ele. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho condições, se eu tenho teorias, o meu casamento está ruim, mas eu tenho uma teoria segundo o pastor tal, segundo a internet, então eu vou fazendo. Mas quando eu olho que o meu casamento está realmente aquele lamaçal que não tem jeito, aí eu recorro a quem? Ao Deus do impossível. Eu estou endividado, eu vou lá, faço empréstimo, eu vendo meu carro, eu vendo a minha casa, eu vendo tudo. Mas quando eu vejo que vender tudo não resolveu, que eu estou realmente numa situação complicadíssima, eu me lembro, Deus do impossível. Eu estou numa situação que não tem jeito, aí eu me lembro de quem? Dele. Por quê? Porque Ele é o único que manifesta a glória dEle na minha vida. E o que eu
analisei essa semana, que é o seguinte: as nossas vidas, diga comigo assim, a minha vida é para manifestar a glória de Deus. Enquanto eu estou tentando dar jeitinho, enquanto eu estou tentando o meu jeitinho, mas a partir do momento que eu me coloco diante dele, eu falo: Senhor, entra com a tua providência. O casamento é restaurado, a vida financeira é colocada no lugar, os demônios vão embora, a libertação chega, a doença é curada. Aleluia! Por quê? Porque a partir do momento que eu saio de cena, a glória dele entra. E as coisas mudam, amém? E olha, Deus, ele é um Deus poderoso. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos mostra que nós temos que ter fé. E outro detalhe que eu parei para analisar o texto e realmente estudando, que a fé, ela está atrelada ao quê? A ação. Você concorda comigo? A fé está atrelada ao quê? Ação. O que Yeshua falou? Tire a pedra, ou seja, faça alguma coisa, retire a pedra. E às vezes a gente fica pensando: eu não vou fazer, eu não sei, aí você senta no escritório com o pastor, com a pastora, e simplesmente fala com você assim: filho, ore, filha, faça assim, filha, vamos assim, não fale mais isso, não faça assim, não pense assim. A pessoa: não quero. Um mais um, sua vida mudou ou continua a mesma porcaria? Aí você depois quer discutir: Deus não me vê, Deus não me escuta, meu pastor é um charlatão porque não mudou as coisas na minha vida. Mas aquele que entra ali dentro da salinha, ouve. Outro detalhe, Deus abençoe Mateus, eu ouvi a palavra de sábado, que bênção. Temos que aprender a amar o puxão de orelha. Quando alguém chamar a sua atenção, você tem que ficar igual criança, né, com pirraça. O pastor me chamou a atenção. Não, você tem que falar assim: amém, se o pastor me chamou a atenção, porque ele, Deus, me ama, então eu vou consertar, vou mudar de vida, vamos embora. Porque nós temos que amar a correção, porque aliás, como o Mateus falou, Deus corrige quem ele. Você devia ficar feliz, porque o dia que Deus virar e falar assim: esse aí, deixa para lá, porque eu não quero mais nada com ele, aí já era, meu irmão. Aí você vai chorar porque você queria estar na salinha, e Deus falou: não, você não quer mais. E Deus, Ele é poderoso, Deus é poderoso. Mas Lili, a palavra do Senhor é atrelada ou seja, você concorda comigo que Yeshua poderia chegar e falar assim: pedra, remova-se daí. Ou melhor, pedra, pá, né? Aquela coisa que as pessoas gostam hoje, né? Aquela coisa mirabolante. Yeshua chegava, levantava as suas mãos, a pedra quebrava, Lázaro saía. Eita, Jesus abençoado, não é? Luzes piscando, estrobo, Jesus lá, pirotecnia gospel, é isso que as pessoas querem hoje. Mas Yeshua falou o quê? Retira a pedra. Sabe o que Yeshua estava falando? Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: o milagre eu faço, se você fizer a sua parte. E a Bíblia é repleta de histórias assim. Vamos passear na Bíblia um cadinho? Vamos. Lá está Pedro, atribulado porque ficou a noite inteira pescando. E eu concordo no seguinte detalhe: que Pedro devia ter algum problema muito grave, ou não? Sim ou não? Porque alguém para trabalhar a noite inteira em prol de alguma coisa, porque está precisando do dinheiro, está atribulado, está com dificuldade, estava numa situação difícil. E você concorda comigo que Pedro era um pescador muito bom? Porque ele sabia o que estava fazendo. Mas a Bíblia fala que Pedro pescou, tentou e não pescou nada. Ele não pescou nada. Aí, chega de manhã, Pedro cansado. Ele pega a rede, está lavando a rede. Aí Yeshua está na praia, pregando. Aí Yeshua chega, sobe no barquinho de Pedro. Bom dia, tudo bem? Meu pai é bom. Arrependa-se. Pedro, vamos um pouquinho mais para lá? Então vamos. De repente, esse veio para Pedro e falou assim: Pedro, joga a rede ali. Olha a frustração de Pedro, mais uma vez a frustração humana. Senhor, pesquei, tentei pescar a noite inteira, mas, entretanto, pela tua palavra. Outro detalhe que eu vou te provar nessa noite. Você concorda comigo que Yeshua poderia estar na areia e falar assim: peixes,
vambora, vem todo mundo. Os peixes viriam, sim ou não? Mas o que foi necessário Pedro fazer? Ação. Jogue a rede, porque os peixes, quem chama sou eu. Aí o que aconteceu? Foram tantos peixes que Pedro precisou chamar ajuda. Porque Deus operou e a glória foi de quem? Porque a Bíblia fala que Pedro ficou desesperado, todo mundo desesperou, falou assim, que Deus é esse que faz isso? Vamos passear na palavra. Lá está um homem de uma geração má chamada Noé. Deus chega para Noé e fala assim, Noé, construa uma arca. Olha o verbo, é interessante que Deus sempre fala um verbo, né, uma ação. O que ele fala com Noé? Construa, ou seja, haja, trabalhe, porque você constrói a arca, eu salvo você e a sua família. Deus poderia muito bem, mais uma vez, falar, Noé, sobe lá para o pico Everest, não sei, o maior pico que existe, a maior montanha, fica lá em cima você e a sua família, eu vou dar um jeito dos animais ficarem lá também, você não vai morrer. Mas Deus falou o que com Noé? Trabalhe na sua salvação, que eu garanto que você não vai morrer. Trabalhe em prol da salvação da sua família, que enquanto você trabalha, eu sou o Deus que continuo com você, fazendo aquilo que eu falo que eu vou fazer. Está lá Abraão recebe a bênção, Isaac, que filho, o filho que ele queria. Aí Deus fala com Abraão assim, Abraão, meu servo, sacrifique Isaac para mim. Opa, verbo, ação, sacrifique. Aí Abraão olha, tá bom. Sobe no cume do monte, pega Isaac e fala assim, ó, seguinte, Deus mandou sacrificar você. Tá bom, pai, amarrou. E quando Abraão vai matar Isaac, a glória de Deus manifestada, por quê? Porque aparece um cordeiro lá preso para poder matar no lugar de Isaac. Deus age quando a gente age. Eu me esqueci, eu acho que isso é uma lei da física, né, meu pastor? Que diz que toda ação gera uma. Isso é fé, você concorda comigo? Eu ajo em prol daquilo que eu creio, eu ajo em prol daquilo que a palavra fala, eu ajo em prol daquilo que meu Deus fala na Bíblia, e quando eu ajo verdadeiramente, sendo sincero, sendo verdadeiro, buscando a Deus, opa, há uma reação, os olhos de Deus, ele fica lá, opa, a Elisângela é minha serva, não é perfeita, mas está me buscando, eu vou colocar os meus anjos para guardar a vida dela, vou proteger, é minha. Está lá, a Bíblia fala, amados, que coisa tremenda, o povo de Israel sai do Egito, faz o cordeiro, na correria, vamos embora todo mundo, chega diante do mar, ai meu Deus, e agora? Moisés desesperado, Senhor, o que eu faço? Aí o que Deus fala com Moisés? Porque clamas a mim, diga ao povo que o povo estava parado, tremendo, o mar, o Egito, o que eu faço agora? E é que Deus está falando, diga o povo para se movimentar, porque quando você se movimenta, eu abro o mar, quando você vai em direção ao que eu quero, eu vou na frente, aleluia, verbo ação. Aí a gente chega, outro detalhe aqui interessante, você concorda comigo que o povo poderia ter chegado, o mar já estava aberto? Poderia, não poderia? Mas não, o povo precisou agir para que Deus operasse. Está lá, Josué recebe uma grande bênção, que é assumir o povo agora. Moisés morre e Josué assume. E Deus fala com Josué assim, eu serei contigo como eu fui com meu servo Moisés, aleluia. Aí Josué fala assim, beleza Deus, e agora, o que eu faço? Primeira missão de Josué, a cidade mais fortificada que existia lá na época, Jericó. Como é que a gente faz, Senhor? Tem soldado, o muro é largo, não cai, é difícil, como é que a gente entra? Aí Deus fala simplesmente, verbo ação, rodeie. No 7º dia, grite. Parece loucura, não parece? Mas todas as ordens de Deus são meio loucas, humanamente falando, ué. E aí o povo foi lá, rodeou, no 7º dia gritou, e a muralha, bum, no chão. E aí se você analisar a história, diz assim, né, as pessoas dizem, que os muros não fizeram assim não, não caíram para frente ou para trás, não, diz que os muros fizeram assim, de cima para baixo. Esse é Deus poderoso, aleluia. Aí, Deus fala com o povo de Israel, conquistem
conquistem a terra. Você acha que Deus poderia chegar assim, ó, e falar assim: atenção, todos os inimigos de Israel, metam o pé porque eu sou Deus? Ele poderia fazer, mas ele falou: sabe o que? Josué, se vira, conquiste. Eu vou com você, mas pega a espada, lute. Aí chegam esses 3 jovens maravilhosos, que essa história é muito linda: Mesaque, Sadraque, Abednego. Eles não desafiaram o rei falou assim: ó, eu vou fazer uma estátua grande de ouro e todo mundo tem que se dobrar. Aí lá no meio do povo estava lá Mesaque, Sadraque, Abednego. Aí sempre tem um fofoqueiro: rei, ó, tem uns 3 aí que não se dobrou não, mas se eu fosse o senhor, abre o olho, rei. Aí o rei falou assim: então tá, quem não se dobrar eu vou esquentar a fornalha 7 vezes mais, vai morrer. Aí tocou a trombeta de novo, os 3 estão lá, não nos dobramos. Deus poderia ter fulminado o rei, Deus poderia ter feito tanta coisa, mas porque eles obedeceram a palavra do Senhor, que diz assim: não se prostrará, não os adorará outro Deus qualquer que seja. Quando eles entraram na fornalha, o rei olhou, deve ter pegado o óculos, né? Deu aquela limpada. Ué, quantos a gente jogou na fornalha? 3. Eu vejo 4. E o detalhe: o quarto brilha mais que o fogo que está ali, tá? Ó, o quarto ali é semelhante ao fogo dos deuses. Ou seja, eles agiram ou não agiram por fé? Não se dobraram, e por não se dobrarem, Deus foi com eles. Está lá Daniel, homem de Deus orando, homem de Deus buscando a Deus, e o pessoal olha para Daniel e fala assim: vamos pegar ele na lei. E olha um detalhe: estão tentando pegar nós cristãos na lei, tá? Bonitinho. Não pense você que muitos políticos aí estão lá, ó, tentando colocar emendas constitucionais para dizer exatamente como essa questão aqui: quando eu, pastor, falar alguma coisa que não agrada a eles lá, ou qualquer grupo que quer, eu vou preso porque eu falei, porque eu fui contra. Então, meus irmãos, porque Satanás está trabalhando, tá? E 24 horas por dia. Tentaram pegar Daniel, vamos pegar ele lá. Rei, ó, é o seguinte, a gente resolveu te fazer um presente, rei. Todo homem que adorar qualquer outro aí que não seja o Senhor vai morrer, ser jogado na cova, beleza. Daniel está lá orando, todo mundo pega Daniel, joga Daniel na cova. Detalhe número 1, como eu sempre falo: você concorda comigo que Deus poderia ter evitado que Daniel caísse na cova? Poderia ou não poderia? Deus poderia ter feito qualquer coisa, mas Deus não fez. Sabe por quê? Porque Deus preferiu estar com Daniel na cova. Deus preferiu mostrar para todo mundo: não existe leão maior do que o leão dos leões, leão de Judá. Como diz o pastor uma vez aqui: o leão que ruge mais alto, o Senhor Yeshua. Eu concordo que essa história, pastor, enquanto o pastor rola com o Senhor no Yeshua lá na glória, essa é uma das histórias que eu quero conversar com o Daniel e falar: como foi isso? Conversa comigo, como é que foi? O leão dormiu, você fez carinho na juba dele, o que aconteceu? Porque a Bíblia não relata, conta para mim, Daniel. É uma das histórias que essa eu quero. Deus, ele vai mostrando para nós que, olha, está vendo que todas essas histórias manifestam a glória de quem? Está lá a viúva: ah, Senhor, meu marido morreu, eu não tenho dinheiro, eu estou enrolada, Senhor, eu estou endividada. Aí o profeta chega, ela chega para o profeta e fala assim: a culpa é sua, né? Basicamente dizendo isso, porque o meu servo era um homem de Deus, agora eu estou nessa situação. Aí o profeta fala com ela assim: o que você tem em casa? Ah, eu tenho só um pouquinho de azeite. Beleza, olha a ação: vá e pegue tudo quanto é vaso que você conseguir, pede seus vizinhos vasos. É uma ação ou não é? Ela foi e buscou, e quando ela buscou o vaso, ele falou assim: pega um pouquinho do azeite que você tem e pinga. Pinga, 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 pinga. Ela foi pingando. Aí quando ela olhou assim, não tem mais vasos. Aí o azeite parou de encher os vasos. Aí o profeta falou assim: agora vai, vende o que você tem aí, vende tudo, paga a sua dívida e vivei do resto. Ela agiu ou não agiu? Aí tem outra viúva, né? Essa viúva vem depois, mas essa viúva vem primeiro, que é do Elias. Essa história de Elias é maravilhosa. Deus fala com Elias assim: eu vou te sustentar no deserto, Elias. Não vai chover, mas eu vou enviar alguém para te sustentar. Beleza. Aí Deus fala com Elias: vai na casa da viúva. Elias deve ter pensado assim: glória a Deus. Deve ser uma viúva daquelas, né? De um homem rico. Chegar lá, vai ter aquele banquete para me comer, oh glória. Aí chega Elias lá: bom dia, tudo bem? Bom dia, me dá um copo d'água? Toma. O que você tem aí? Ah, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite só, vou fazer um pão para mim e meu filho, a gente vai morrer depois disso, não tem mais comida.
Aí Elias falou assim, então vamos fazer assim, faz primeiro para mim um pão aí. Aí a situação, porque mais uma vez eu sempre falo, imagine a situação dessa mulher, uma mulher com fome, uma mulher que não tinha nada, mas ela, por ser uma mulher de Deus, ela foi lá e fez um bolo para o servo do Senhor. E aí ela agiu, sim ou não? Aí a palavra do Senhor fala assim, quando ela agiu fazendo aquilo primeiro para o homem de Deus. E detalhe, tá? Nem era Yeshua que não, tá? Elias e Eliseu, nem era Yeshua nessa época, eram os profetas de Deus. Aí ela foi lá e fez o bolo. Aí o profeta que terminou de comer, glória. Aí ele virou para ela e falou assim, a farinha da sua panela não vai acabar. O azeite da botija não vai secar, até que venha chuva sobre a terra. Eu fico pensando nisso, pastor Dimo, já parou para pensar? A dona de casa que sabe aí, né, às vezes, você tem um arroz em casa, 5 quilos, você faz arroz. Quando está a casa acabando, pastor Michael, Ana Paula, né, pastor Michael tem que comprar arroz. Aí quando a gente chega de manhã, o pote está cheio. Pastor Michael, o arroz está acabando. Aí quando você vira para lá, o pote está cheio. Isso é ou não é? A glória de Deus. Aí tá lá Davizinho, aliás, vamos voltar um pouco, tá lá o cidadão, um grande, ele era general do exército sírio, Naamã. Aí ele está doente de lepra, ele vai lá e Eliseu, e a Bíblia fala que Eliseu nem dá atenção para ele não. Eliseu manda Geazi falar com ele assim, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que está tudo certo, ele vai ser curado. A gente vê que Naamã ficou bravo, e a gente às vezes fica assim, porque a gente acha que a solução tem que ser uma solução mirabolante, às vezes é mais simples do que a gente imagina. Aí Naamã vai no rio, né, convencido pelos seus homens ali, só que qual era a ação de Naamã? Mergulhar. Quantas vezes? Opa, mergulhou 1, 2, 3, nada. Mas quando ele mergulha 7 vezes, a Bíblia fala que ele levanta parecendo a pele de um bebê. A glória de Deus manifestada. Você imagina quantas pessoas ali se converteram a Deus por ver isso, por ouvir isso. Lá está Davizinho, leva o queijo para os seus irmãos, leva o lanchinho lá que o pai mandou. Chega Davi, Golias lá, grandão, todo mundo tremendo. Davi olha assim, o que está acontecendo? Esse camarada aí está desafiando a Deus. Beleza. Chega Davi e fala assim, deixa eu lutar com ele. Mas quem é você? Tal, aquela história toda. Davi pega a pedra e ele lança. Lançar é uma ação. Quando ele lança a pedra, a Bíblia fala que Golias cai. E um detalhe importante que todo mundo acha, né? Alguns livrinhos aí bíblicos aí mostram que Golias cai para trás. Você concorda comigo que quando você toma uma pancada na cabeça, a sua ação é cair para trás, sim ou não? Você toma uma bolada, você toma uma pedrada, qualquer golpe que você toma, você cai para trás. Mas a Bíblia fala que Golias caiu para frente. Até isso Deus faz diferente para mostrar que Ele é Deus, sabe? Para mostrar que não adianta, não foi a força da natureza, foi Deus. Aí a glória de Deus se manifestou na vida de Davi, porque todo mundo soube que existe um Deus em Israel. Aí vamos agora para o primeiro, né, para o Segundo Testamento, como dizem, né, o Novo Testamento. Yeshua chega num casamento, glória a Deus, né, coisa boa o casamento, né, festa é uma benção. Aí chega Yeshua lá, está lá divertido com os discípulos, está lá conversando, Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus vira e fala assim, eu não era agora que eu ia começar a fazer, não, mas tá bom, vamos lá. Aí o que ele fala com os servos? Encham atalhas. O que ele fala? Encham, ou seja, façam a sua parte e deixem a minha que eu faço. Mais uma vez, você concorda comigo que Yeshua poderia somente ter estendido a mão, o vinho aparecer e ninguém ter nada com isso, ninguém viu nada? Mas não, é necessário a fé em ação para que o milagre aconteça. E o maravilhoso dessa história é que o mestre fala, quando ele prova o vinho, ele fala assim, engraçado, todo mundo prova, todo mundo, né, toda festa, todo mundo dá o vinho qualquer para todo mundo, depois que todo mundo está bêbado, ninguém faz diferença nenhuma de vinho.
Qualquer vinho que vier é isso mesmo. Mas vocês não. Vocês deixaram o melhor para o final. O vinho de Yeshua é diferenciado, aleluia. Aí, está lá o Senhor Yeshua. Chega o leproso para ele, todo ali. Todo mundo ficava longe dele. E o leproso chega para Yeshua e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. Aí Yeshua fala com ele assim: eu quero, seja. O homem, uau, acabou, foi curado. Yeshua, em todos esses episódios da palavra, ele mostra para nós que se nós cremos, a manifestação da glória de Deus, ela é real. Se eu acreditar, se eu me colocar em oração, se eu me colocar em busca, Deus é poderoso para fazer grandes coisas nos dias de hoje ainda, 2022, ainda é tempo de milagres em nossas vidas. Mas sabe por que não acontece, pastor Marco? Eu sei, o problema está que Deus mudou, o Espírito Santo deve estar mais velhinho, não está do jeito que ele era antes, não. O que acontece hoje somos nós. A palavra fala, o nosso pastor falou isso em Apocalipse, né? Que Yeshua, ele fala o seguinte: olha, será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Porque a cada dia mais as pessoas estão deixando a minha fé de lado, minha palavra. E como eu disse, se a fé vem pelo ouvir a palavra, a cada dia mais as pessoas estão ouvindo cada coisa que não é a palavra de Deus. Então, consequentemente, você concorda comigo que as pessoas, ao invés de não estão tendo fé? Porque elas não estão sendo alimentadas com aquilo que é verdade? Então não existe muitas pessoas aí. Nós, como servos de Deus, precisamos voltar a crer naquilo que Deus pode fazer. Eu glorifico muito a Deus. Eu estava lendo essa semana aquele texto que Deus falou com Israel. Olha o que Deus falou com Israel. Deus falou assim: se o meu povo, que se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a terra. Você acha isso pouco ou você acha isso muito? Deus sarará a terra porque pessoas estão orando. Deus sarará a terra porque pessoas estão acreditando que Deus ainda é Deus nessa geração. Deus começar a curar, Deus começar a mudar a história. Mas é necessário Deus levantar, não é como Deus nos levantou Eliahu no dia de hoje, sabe para quê? Para ser doido como Elias era doido mesmo, para olhar para uma geração que está adorando Baal, se colocar contra e dizer: não, Deus ainda é Deus em 2022. Para se colocar contra uma geração que fala: você fala isso, você prega isso, mas eu ainda creio naquilo que está na palavra de Deus. É necessário nos erguermos. A gente vai ter luta? Vai. A gente vai ter problema? Vai. Mas, amados, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Como eu disse, o mundo grita e faz barulho para nos assustar. E às vezes a gente fica assim com medo. Mas nós, como servos do Senhor, fomos chamados para coisas loucas mesmo neste mundo. E eu comecei a analisar a verdade. Às vezes a gente é crente, a gente às vezes é muito comum. A gente é muito comum, às vezes, para ser crente, sabe? Lili, eu estava conversando com eles antes de dia, a gente é muito comum. A gente olha assim, tudo numa boa, tal. Aí eu me lembro dos discípulos, depois que eles receberam o Espírito Santo. Eles passavam naquela porta do templo ali, eu acredito que várias vezes. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram aquela porta ali, olharam aquele homem paralítico ali. Aí viraram para ele e falaram assim, ele pediu, né, você me dá um pouquinho, uma esmola? Aí eles viraram e falaram assim: eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda, em nome de Yeshua. Aonde está a ousadia dos crentes? O crente hoje, se fala que tem macumba na porta da casa dele, ai meu Deus, pastor, vem aqui em casa, tem uma macumba aqui na minha porta. É sério isso, amados? O crente hoje fala assim: o demônio manifestou. Que? Vou lá nada? Sabe por quê? Porque você se envergonha isso, porque tem muito crente que tem medo do diabo falar alguma coisa da vida dele. Ele sabe que ele não está 100%, eu vou lá expulsar, vou nada. Esse demônio me entrega aí, já era. Só que Deus, ele tem buscado
Pessoas que nos dias de hoje ainda querem ver a glória de Deus na terra manifestada. Pessoas que não confiam no político. Pessoas que não se pegam no seu trabalho. Pessoas que não se pegam naquilo que o mundo tem. Afinal de contas, a palavra fala que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui como pessoas que estão só de passagem. Mas o nosso lugar verdadeiramente já foi preparado lá no céu, na eternidade. E um dia ela vai descer a Nova Jerusalém. Vamos estar com o Senhor para todos sempre. Só que enquanto nós estamos aqui, nós temos que acreditar. Loucos como João Batista, Deus tem buscado esses homens malucos aí que chega diante de todo mundo e levanta o dedo na cara do rei e fala assim: você está em pecado. Mas hoje em dia sabe o que acontece? As pessoas não falam mais com os governantes que estão em pecado, não, as pessoas se juntam com eles. Os líderes grandiosos hoje se juntam com eles ali para que falar de Jesus para esses camaradas? Vamos falar, não, deixa quieto. Mas amados, eu realmente senti no meu coração essa semana uma tristeza de que Deus ele tem buscado pessoas que ainda querem ver a glória dele manifestada na terra, pessoas que estejam disponíveis. E você concorda comigo que essas histórias da Bíblia tinham apenas às vezes no máximo 2 pessoas participando, que eram histórias pessoais? Ou seja, Deus ele não está procurando quantidade não, Deus ele está procurando pessoas disponíveis. Se for 1, ele usa. Se for 2, ele usa. Se for 100, melhor ainda. Mas Deus procura pessoas nos dias de hoje que estejam dispostas a crer para ver a sua glória manifestada. E olha, meu coração hoje realmente está batendo forte, porque eu creio que Deus tem muito mais para nós. Se crermos, Deus pode salvar muitas mais pessoas ainda para encher essas cadeiras aí. Se crermos e buscarmos, é o meu sonho, amados, é um desejo do meu coração. Eu busco isso, eu sou falho, eu sou pecador, mas o sonho do meu coração é um dia Deus colocar uma pessoa de cadeira de roda, a gente orar, essa pessoa levantar. Meu Deus, eu ainda não, e assim, eu fico, às vezes a gente quer umas coisas muito doidas, mas eu ainda não estou no nível de Deus não chegar para mim e falar assim: vai lá no cemitério orar lá que eu vou ressuscitar. Isso aí é um nível mais elevado, né? Mas quem sabe se Deus quer fazer isso conosco também, porque Ele é Deus. É por isso que eu sou fascinado com a história de alguns crentes malucos que eu ouço na Bíblia ou que eu às vezes vejo por aí. Algumas histórias que eu já li de crentes que são crentes de Deus, amados, pessoas que oravam mesmo, pessoas que têm intimidade com o Eterno. Quanto eu procuro que Deus tenha intimidade comigo, não para me ser melhor do que ninguém, não para me provar também, que o detalhe é o seguinte: a glória não tem que ser do pastor Maico nem sua não, tá? A glória tem que ser de Deus, amém? Então que a gente venha diminuir, cadê, né? Para que a glória dele se manifeste. Esse nome aqui, eu realmente amei isso aqui, Enquanto Ele está conosco, pode se levantar as trevas, e vão se levantar. Enquanto Ele está conosco, Satanás vai fazer barulho. Mas a palavra do Senhor fala assim, que a luz, um povo que estava nas trevas, viu uma grande luz. E essa grande luz uma hora vai se manifestar. E Satanás e seus demônios e todas as suas coisas que ele tem tentado colocar vão ser catados e julgados no mesmo lugar. E o rei reinará para todo sempre, com a sua verdade, que é a palavra. Não é uma escolha, a Bíblia não muda, nunca mudou, nem nunca vai mudar. O que está aqui é para mim hoje, o que está aqui é para Sara na sua geração, o que está aqui são para os meus netos, o que está aqui é para todo ser humano. Sabe por quê? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Yeshua não mudou de ideia, o Pai não mudou de ideia porque o mundo mudou. Não, pelo contrário. A cada dia mais é necessário que a gente busque a Deus e faça aquilo que Ele quer. Por isso, quer ver a glória de Deus manifestada na sua vida? Quem quer ver a glória de Deus na sua vida? Quer ver? Quer ver mesmo de verdade? Então comece a crer, mas crer de uma forma como você nunca creu antes. Comece a crer, comece a buscar, comece a clamar, comece a fazer. Sabe por quê? Para terminar a palavra, o que Yeshua falou mesmo?
Aquele que bate, eu não estou nem aí, não vou abrir a porta, é isso que ele falou? Aquele que bate, pode ficar batendo aí, problema é seu, não vou escutar. Ele fala o quê? Não, aquele que bate, uma hora a porta abre. Eu não sei se você já teve essa infelicidade, mas eu já tive. De às vezes você bater na porta de alguém, a pessoa está dormindo, ou a pessoa saiu, a pessoa, tipo assim, a pessoa combinou com você uma coisa, tarde da noite, você precisava resolver, pessoa, você foi lá na casa da pessoa, num lugar que às vezes você não conhece, você está batendo, a pessoa não está em casa, não é uma sensação horrível? Você fala, Jesus, e agora, meu Deus? Aí para piorar, né, o celular descarrega, você está sozinho, você fala, meu Deus, é agora. Tudo que você quer é que a pessoa abra a porta. Então assim é conosco com o Senhor. Bate na porta, Senhor, estou aqui. Ai, mas já tem 30 anos, Senhor, estou aqui ainda, sabe por quê? Porque eu sei, o Senhor falou que uma hora vai abrir a porta. Então eu creio nisso. Que a gente seja louco, amados, para crer e ver a glória de Deus manifestada nessa igreja, para ver a glória de Deus manifestada na cidade de Juiz de Fora, para ver a glória de Deus manifestada na nação brasileira, para ver a glória de Deus manifestada em todo o mundo. Porque esse é o desejo de Deus. E eu não assisto carnaval, não gosto disso, mas no sábado que começou isso, por infelicidade minha, a gente estava diante da televisão. E por um acaso foi passando ali, quando aquelas alas lá, sei lá como é que chama, aquilo foi entrando, passava o nome. E esse carnaval, especificamente, por isso que eu fico pensando que o crente não vigia, não pensa, especificamente esse carnaval foi consagrado a demônios. Todas as suas carros alegóricos, todas as pessoas, todas as alas foram especialmente consagrados a demônios. Aí você fica pensando assim, mas eu não vou falar, eu não vou fazer, porque o que vão pensar de mim? Você acha que Satanás está aí para isso? Os servos de Satanás fazem escrachadamente para todo mundo ver, enquanto isso o crente fica aí, Então, como eu disse, é hora de acordar, crente, porque enquanto a gente fica dormindo, brincando, Satanás está aí, fazendo arruaça. E o pior de tudo, tá? Um ponto nessa questão de carnaval, ou seja, qualquer emissora que tenha, me faça um favor, crente assistir isso, você está precisando converter seriamente, tá? Porque, sem comentários sobre isso, sabe? Crente que ainda fica assistindo novela, crente, o que tem de crente falando, eu estou reprisando aquela novela lá, de tantos anos lá, como que aquela novela é boa? Eu falo, Jesus, sabe por que eu falo isso? Minha esposa sabe, eu já fui noveleiro, meu irmão, já fui, confesso, e acabava o culto como esse aqui hoje, ia para lá ver a novela. Meu irmão, amanhã eu estava igual o fofoqueiro, pastor Daniel, pior que mulher. Você viu ontem? Você viu o capítulo da novela, irmã? Que prova é isso, tá, irmão? E eu confesso para você, se libertar disso não foi fácil não, tá? Foi não. Enquanto eu não coloquei no meu coração, não quero mais saber disso. Eu não me libertei. E hoje, para a glória de Deus, a nossa casa não tem nem antena, não tem canal nenhum, a gente não assiste nada mais. Porque eu não quero ser influenciado por essas coisas mais. Mais uma vez eu digo, quer ver as coisas acontecendo na sua vida? Haja. Deixa de ser crente espantalho. Comece a mover. Comece a se mover. É difícil, dá um passo. Dá 2, dá 10, enfim, corra. Porque aí Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao Senhor nessa noite, aleluia.